Amados, aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 9 e o versículo 23. Nove e 23. Mas mantenha a Bíblia aberta para uma reflexão. Nove e 23 está escrito: se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Essas palavras foram proferidas pelos lábios sacrossantos da pessoa do Senhor Jesus. No momento crítico, quando ele, no dia anterior, movido pelo Espírito Santo, ele chamou os discípulos para uma noite na presença do Pai, para uma noite de vigília. Sempre houve em Jesus, no mais profundo do seu ser, este inato desejo de estar sempre falando, conversando com Deus. Sempre houve nele este desejo. E está se falando de Jesus quando se fez carne, tornou-se igual a mim e a você, homem. E a Bíblia vai dizer que quando ele se fez homem, irmãos, ele despojou-se da sua glória. Isto implica dizer que os poderes divinos ele não podia usá-los pelo seu bel prazer, mas sim por resposta às suas orações, o seu clamor, a sua fé. Foi por isso que ele precisou ir ao Jordão para ser batizado, para que se cumprisse nele toda a palavra de Deus. Vocês lembram que João nem queria batizá-lo? Vocês lembram que João nem se achou digno? Mas ele disse: não, João, é para que se cumpra. E quando ele cumpriu a vontade de Deus, a palavra de Deus, aí sim aconteceu aqueles 3 grandes milagres. E se você olhar os detalhes, você vai perceber que os milagres que aconteceu ali no Jordão foi uma resposta à sua oração. Porque antes de João batizá-lo, ele fez uma oração. E depois da oração, os 3 milagres aconteceram. O primeiro, o céu que se abriu. O segundo, o Espírito que veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E o terceiro, o próprio Deus que deu testemunho acerca dele, dizendo aos que estavam ali:
a bom ouvido: este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. A ele ouvi. Este Jesus que se fez homem, ele sentiu a necessidade de sacrificar, crucificar a carne com as suas paixões, e passou 40 dias de oração, de jejum. E quando ele terminou, ele sentiu necessidade, e a necessidade naquela hora era a fome. Ele sentiu muita fome, e na hora que ele teve muita fome, quem apareceu para resolver o problema? Satanás. Porque o diabo, irmãos, ele é sagaz, e ele está no mundo, e ele no mundo está fazendo o que é peculiar a ele. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele aproveita, é aproveitador, é maquiavélico. Ele aproveitou aquela necessidade de Jesus e disse: pronto, seu problema não é fome? Você mesmo pode resolver esse problema. Faça com que essas pedras se transformem em pães. Ora, será que Jesus não podia tornar aquelas pedras em pães? Podia. E por que ele não fez? Porque Jesus não veio fazer espetáculo para ninguém. Não. O propósito de Jesus foi buscar e salvar os que se haviam perdido. E ele responde a Satanás: olha, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do meu Pai. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, agora Jesus chama os seus discípulos para uma vigília, e ele escolheu entre tantos montes que havia em Jerusalém, ele escolheu o Monte Tabor, e ele chama os discípulos para uma noite de oração. Lamentavelmente, nem todos sentiram o que ele sentiu. Nem todos teve aquele sentimento, nem todos viu a necessidade, e não subiram ao monte com ele, ficaram embaixo, e com ele foi apenas Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago eu chamo aquele obreiro que é pau para toda obra. Pedro, João e Tiago eu chamo de aquele obreiro que o pastor sabe sempre onde encontrá-lo, que o pastor sabe que sempre pode contar com ele. E os três subiram ao monte, e a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que eles ficaram ali em oração. E num dado momento em que eles oravam, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, ele foi transfigurado. Capítulo 9, o versículo 2. No versículo 3, vá me acompanhando aí na sua Bíblia. No versículo 3 vai dizer que as roupas se tornaram brancas com um branco resplandecente, que nenhuma lavandeira do mundo seria capaz de branqueá-las. E uma visão extraordinária. Aparece Elias, o profeta do arrebatamento, o homem que fez descer fogo do céu, o homem que orava. E aparece Moisés,
que conversavam com Jesus. Observe que aparece aí duas figuras por demais importantes. Uma, meus amados irmãos, representando a velha aliança pela lei, e outro representando a igreja. Os dois testamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando os discípulos viram isso, disseram: mestre, é tão bom estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eles nem sabiam o que estavam falando. Eles estavam apavorados, estavam estupefatos. Estava como que no estado de êxtase. Glória a Deus. E na sequência, meus amados irmãos, aparece aquela nuvem. Glória a Deus. E aquela nuvem luminosa começou a envolver, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ouça-no. Glória a Deus. E naquele momento, amados irmãos, repentinamente, quando eles olharam ao redor, não viram mais nada, e só Jesus. E Jesus pediu para eles que não contassem nada. Deixa-me fazer um paralelo. Nós estamos falando de um momento de glória que os discípulos Pedro, João e Tiago viveram lá no monte, porque foram obedientes, porque atenderam ao chamado para a oração, porque seguiram a Jesus, porque subiram, se sacrificaram. Mas embaixo não estava acontecendo a mesma coisa. Os que não quiseram sair da zona de conforto estava passando por uma saia justa tremenda. Estavam sendo subestimados, estavam sendo envergonhados, estavam sendo encurralados, estavam sem palavras, não tinham uma resposta convincente para dar aos sacerdotes, aos fariseus, à multidão. Por quê? Porque de repente, um homem que não suportava mais ver o demônio dentro da sua casa, lentamente batendo o seu filho. Glória a Deus. Era um garoto de apenas 12 anos de idade. E o demônio se apoderava daquela criança e pegava aquela criança e jogava na água e jogava no fogo, e a criança muitas vezes ficava como morto, espumava pela boca, rangia os dentes. Mas alguém passou naquela casa, alguém viu aquela cena, alguém usou de misericórdia para aquele homem,
e disse: por que o Senhor não leva o seu filho a Jesus? E falou de Jesus para ele, e levou as boas novas que esta igreja está levando ao mundo inteiro, a cada lar, a cada casa, a cada família, a cada rua e a cada bairro, obedecendo o ide do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, que todos conheçam a Jesus e tenha com ele a sua experiência para a salvação e as demais coisas que houver necessidades. Queridos, e aquele homem resolveu fazer isto, e no primeiro momento que o diabo entrou, depois desta palavra, ele pegou o filho e disse: vai ser agora. E ele levou o filho aonde estava Jesus. Certamente, com muita dificuldade, começou a perguntar, e alguém disse: não, ele passou por aqui, não, ele foi naquela direção e tal, e ele chegou no Monte Tabor. E ao chegar no monte, chegou muito cedo, mas Jesus já não estava. Jesus havia subido o monte com Pedro, João e Tiago para orar. Para orar. Mas os discípulos, mas qual o problema? Qual o problema? Qual o problema mesmo? Não, meu filho, isso é problema não. Isso é problema não. Deixa com a gente. Glória a Deus. Irmãos, tenhamos cuidado. Lá em Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dou poder. Aleluia. Deus nos deu poder, autoridade delegada de pôr as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, de expulsar demônios, de pisar nas serpentes e nos escorpiões, e nada absolutamente nos atingir. Mas o salmista diz: uma vez Deus falou, e duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Aleluia. Mas pastor, pertence, mas ele não nos deu? Sim, deu. Como dá o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como dá o próprio Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, quando você vai lá em Coríntios 12, vai dizer que Deus dá para o que é útil e para a glória de Deus, e não para a nossa glória. Então, naquele momento, irmãos, Deus não iria fazer o milagre da vida daquele garoto, porque os discípulos não estavam para aquele momento preparados. Eles haviam negligenciado algo que não pode ser negligenciado. Quem sabe hoje você tenha negligenciado algo que você não devia ter negligenciado. O que, pastor? A oração, a sua conversa com Deus. Quando você sair da sua cama pela manhã, a primeira coisa que você deve saber é dobrar os joelhos para saber de Deus o que Ele aguarda naquele dia, para que Deus lhe diga o que é que você precisa para vencer naquele dia, porque Jesus disse que basta para cada dia o seu mal. Lá em Mateus 6:33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Depois diz: porque basta para cada dia o seu mal. E se você não sabe
O mal que te espera naquele dia, você não vai saber como resolver quando o inimigo se levantar. Foi por isso que Jesus, movido, deixa eu dizer outra vez, movido pelo Espírito, ele disse: precisamos subir o Tabor. E levou os 3. E ele subiu para orar. E ele subiu para jejuar. Glória a Deus. E somente no outro dia que ele desceu. E quando ele desceu, foi que ele entendeu por que subiu. Porque às vezes a gente não entende porque precisa fazer determinados sacrifícios. Glória a Deus. Às vezes a gente não entende porque no meio da madrugada, no meio da noite, Deus tira o nosso sono. Deus te tira o sono na madrugada. Não é para você ir assistir televisão não, meu filho. É para você dobrar os joelhos e batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. E muitas vezes Deus está lutando com o crente, e o crente está lutando com a carne, e o pior perde. Queridos, agora Jesus desce, mas ele não desceu como subiu. Ele desceu cheio do poder de Deus. E quando ele desce com Pedro, João e Tiago, ele se depara com uma multidão. Só tinha 9. Eram 12, subiu 3, ficou 9. Mas quando Jesus desceu, quando ele subiu, deixou 9. Quando ele desceu, encontrou o quê? Uma multidão. E a discussão rolando. A discussão estava feia lá embaixo. O tempo não dá para a gente dissecar detalhe por detalhe. Mas observe uma coisa. No meio da multidão, o homem saiu ao ver Jesus. E quando ele saiu, gritou: mestre, eu te trouxe o meu filho. Versículo 17, observe. Mestre, eu te trouxe o meu filho. Em outra tradução, Rabi, eu te trouxe o meu filho. Está com um espírito que o impede de falar. Estava com um espírito mudo. E esse espírito, onde o apanha, joga ele no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Meus amados irmãos, Jesus agora disse: traga o menino aqui. Trouxeram o menino, e quando o espírito ou o demônio que estava no menino viu Jesus, colocou uma convulsão fez acontecer no menino e jogou o menino no chão. E o menino começou a rolar, espumando pela boca. Não era epilepsia, era um demônio que estava provocando para tirar a atenção, para roubar a cena, para o milagre não acontecer. Glória a Deus. Aí o Senhor chega para o pai e pergunta ao pai daquele menino: há quanto tempo ele estará assim? E o pai diz: olha, Jesus, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água. Esse espírito quer matá-lo. Senhor, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. O homem estava no seu limite. Se tu podes, Senhor, fazer alguma coisa, por favor, nos socorra. Era um grito, era um pedido
de socorro daquele pobre pai de família, vendo aquele homem pedir ajuda. Mas o homem disse: se tu podes. Porque o homem disse: Senhor, se tu podes. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Talvez você não se deu conta. Você sabia que tem muitas coisas na sua vida que você não acredita que Jesus pode resolver? Você sabia que quando Jesus disse: tudo é possível àquele que crê, ele estava se reportando às pessoas que tinham dúvida acerca de determinadas situações? Porque na fé existe uma abrangência muito grande. Por exemplo, nós cremos que Jesus salva, sim ou não? Sim ou não? Sim. E você fez o que para ser salvo? Nada. Você apenas acreditou. Mas você acredita também que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo? Sim ou não? Porque não foi ainda. Aleluia. Amados, Jesus pergunta há quanto tempo este menino está assim, ou seja, sofrendo. Ele disse desde a infância. E contou a situação. E depois o homem, no seu desespero, pediu que Jesus tivesse compaixão e misericórdia. Ele disse: Senhor, se tu podes. Se tu podes. Aquele homem, ele não conhecia Jesus como você conhece. Você não deve fazer a pergunta: se tu podes. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vivo os meus dilemas, eu enfrento as minhas batalhas e guerras espirituais, e eu já entrei numa guerra, numa batalha muito grande de fé. Glória a Deus. E um dia, depois de mais de 6 anos orando por um problema, eu disse ao Senhor Jesus, como este homem, no limite, eu disse: ó Senhor, eu sei que tu podes. Diferente do homem. O homem disse: se tu podes. Eu não, eu disse: eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. Aí coloquei um ponto e uma vírgula na minha oração. Isso era eu e Jesus, trancadozinho lá no meu altar. Eu digo: agora, Senhor, só tem uma coisa que eu não sei, é se tu queres resolver isso agora. Mas me faça pelo menos saber o tempo. Porque quando Deus fez uma promessa de dar um filho a Abraão, Abraão creu e não duvidou e recebeu. Mas passaram 25 anos. Mas a Bíblia vai dizer: quem crê não se apressa. Mas escute aquele homem. Acompanhe-me, por favor. Tenho 5 minutos. Glória a Deus. Aquele homem, Jesus disse que tudo era possível àquele que crê. E aquele homem imediatamente, versículo 24, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, aquele homem estava vivendo uma crise de identidade espiritual. Ele estava num conflito interno. Mas o Senhor havia garantido a ele algo muito importante: tudo é possível ao que crê. Escute, foi pela fé
que o mar vermelho abriu para que o povo atravessasse a pé enxuto. Tudo é possível. Sabe por que o mar abriu? Porque Moisés acreditou. Sabe por que o mar abriu? Porque o povo acreditou. Senão não tinha aberto. Glória a Deus. Pense comigo. Quando Deus mostrou o problema, quando Moisés mostrou o problema a Deus, Moisés pegou o problema e apresentou a Deus. É o que você precisa fazer: pegar o problema e apresentar a Deus. Senhor, olha aqui o problema, qual é a solução? Ele diz: é fácil. Eu vou transliterar para hoje. É fácil. O problema está nas Escrituras, está na Bíblia. A Moisés diz: é na vara. Diga ao povo que marche. E Moisés fez o quê? Nada mais. Foi lá e disse ao povo: marche. Ou seja, vai em frente. Glória a Deus. Escuta. O que tem na mão a vara? O que simbolizava a vara para você, para Moisés? A Bíblia é para você. É a mesma coisa. Porque a vara era o sinal de Deus na vida e ministério de Moisés. Como a Bíblia é na sua vida. E o que você precisa fazer? Primeiro, ter a vara na mão. Mão fala de serviço. Ou seja, você precisa ter a palavra de Deus na sua mão, a seu serviço, nas suas necessidades. Mar que se abre, problema que é resolvido, e o mar se abriu, e o povo passou a pé enxuto, porque tudo é possível àquele que crê. Quando Moisés disse: o povo avança, o povo avançou, porque acreditou. Agora imagine uma multidão caminhando em direção ao mar, certo de que quando levantasse o pé aqui e baixasse, a água tinha que recuar, tinha que sair da frente. E foi exatamente o que aconteceu. Mas como foi isso? Milagre não se explica. Oh, aleluia! Tudo é possível ao que crê. Sair de um túmulo de 4 dias precisa de uma fé muito grande. E quando Maria leva Jesus para o túmulo onde estava o seu irmão, Jesus disse: olha, meu pai, eu sei que tu sempre me ouve. Aleluia. Mas eu estou te pedindo para que todos possam acreditar, todos possam ter fé. É por isso que eu estou fazendo essa oração pública, mas eu sei que tu sempre me ouve. Lázaro, sai para fora, Lázaro. E Lázaro chegou. E a fé de Maria, não a de Marta. A de Marta, quando diz tira a pedra, cheira mal. Aleluia. De Maria, ele disse: cadê o seu irmão? Disse: vamos lá. Ela não questionou nada. Se ele queria saber onde estava, porque ele ia fazer um milagre. Deus quer fazer um milagre na minha vida. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Aleluia. Aquele garoto saiu do esquife a caminho do cemitério. Já tinha feito a cerimônia fúnebre. A mãe já estava ao lado do caixão, a multidão acompanhando e todo mundo chorando. Para onde? Para o cemitério. Por quê? Porque o meu único filho morreu. Morreu já o marido, agora morre o filho. Eu não sei mais o que fazer da vida. E de repente Jesus chega e diz: aleluia, para aí. Acabou-se o choro. Mulher, por que chora? Meu filho morreu. Disse: então vai sorrir, porque ele vai sair agora.
do caixão. Aleluia. Levante a mão, porque tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, Paulo e Silas cantou nas masmorras de Filipe, depois de ter levado uma surra tremenda. Sabe por quê? Porque eles criam na providência divina, e se Deus havia permitido que ele passasse por uma situação tão humilhante e constrangedora como aquela, porque Deus tinha algo maravilhoso para fazer acontecer na vida deles, e eles por isso começaram a louvar a Deus, e a presença de Deus se manifestou naquela masmorra, e Deus mandou um terremoto, todas as portas cadeadas foram arrebentadas, portas abertas, o Senhor foi glorificado, o carcereiro com a sua família foi salvo, em nome do Senhor foi glorificado, porque tudo é possível aquele que crê. Levante a mão e glorifique a Deus.